Já diz o velho ditado: formiga, quando quer se perder, cria asa. E assim dizia minha mãe. E isto aplica-se a todas mulheres que fazem o mergulho, né, para o abismo e consente em ir para a terra dos machos que elas arrumam por aí. Arrumam macho, eles ludibriam elas e elas safadamente, porque já são mulheres, algumas já são mulheres que já poderiam pensar conscientemente, com clareza e raciocinar bem, porque já eram de uma idade assim já adulta, né, demais. Já deveriam saber melhor antes de dar aquele mergulho para o abismo, porque isso é um abismo, seja para a Europa, seja para a Ásia, seja para os Estados Unidos. Você deve pensar não uma vez, mas várias vezes antes de embarcar nessa jornada para, para o desespero. E eu falo das mulheres mais novas, não das mais velhas, porque as mais velhas já não querem ou podem ter filhos. As mais velhas já têm a cabeça feita. Elas vão porque elas já sabem o que elas estão a fazer. Eu estou a falar das mais novas. As mulheres que estão em período de ter filhos. Se você ter filho com um gringo, dê a Deus para ele. Você tem duas opções. Ou você sacrifica-se para eles, comendo sapo desse miserável, desse homem, ou você opta para não ter filho. E a terceira alternativa, a terceira escolha é de ter filho em teu país. Muitos dos casos eles usam o poder monetário, o poder do dinheiro, porque o dinheiro tem uma energia, né, muito assim atrativa para as pessoas que estão, ou são pessoas que não querem trabalhar e obter seu próprio dinheiro, são vadias, não têm aspirações, ou são pessoas bem carentes e bem pobres realmente, que precisam de oportunidade. Então elas consentem em casar com esses homens, casar ou amigar-se, não importa, muitas vezes amigar-se com eles, não casada no papel. Principalmente o pior de tudo é não casar no papel. Aí sim que eles podem fazer e acontecer com você, porque você não está casada no papel, você não tem o direito a bens materiais que esse homem possa adquirir num futuro depois, não antes do casamento, porque antes do casamento a sua chance de obter algo é bem minúscula. Ei, stop! E esses são os casos das russas e quem sabe das brasileiras. E elas não estão falando isto, entendeu? Não estão falando isso. E o problema é que como que os pais consentem de meninas abaixo de 22 anos saírem, mesmo de 23 anos hoje em dia, 23, saírem de seu lugar, de seu canto, para ir se humilhar, para irem mendigar, para ir ganhar mixaria e se prostituir em nome da então chamada quer dizer, trabalho de modelo, que é apenas uma fachada, é uma máscara para esconder o que realmente acontece nesses patamar, nesses campos de então chamado de trabalho, que nada tem de trabalho, entendeu? É tudo uma fachada para a exploração de meninas,
abaixo de 24 anos de idade. Que eles querem bem novinhas, bem tenras, e eles querem, se possível, as mulheres lá querem as mais brancas, entendeu? Tem que ser branca, branca mesmo. Não imitação de branca, mas branca. Pele bem pálida, entendeu? Porque senão eles não querem. Eles ficam dizendo, eu vou te dar menos. Quer dizer, se eles prometerem, se você for sortudo bastante de ganhar 500 apenas por contrato, eles vão falar assim, mas você não é a pessoa que a gente queria, porque você tem algumas desabilidades, como você não é o fenotipo que a gente queria, você não tem a altura que a gente queria. Então, ao falar isso, as meninas vão pensar que elas não estão a par, né, do critério para ser uma modelo. Então, o que acontece? Elas vão ser descartadas ou elas vão ter que moonlight. Então, o que eles fazem? Eles sugerem que as meninas vá para certo lugar para pegar esses velhos safados, sem vergonhas, que são empresários ou são gerentes, etc. Para ir sair com essas meninas, como eles chamam de sapa. Sapa é apenas uma desculpa paralítica para levar essas meninas para a cama e abusar delas, entendeu? E muitas meninas, se elas quiserem voltar para o país delas, elas vão ter que fazer esse procedimento. Elas vão ter que sair com os homens e arrumar o dinheiro da passagem dela. Não é fácil aqui fora. Não é fácil para ninguém. Entendeu? Para ninguém. Nem para os homens, nem para as mulheres. Mas no caso das mulheres é porque elas ficam mais, como dizer assim, encurraladas. Elas ficam, vamos dizer assim, em captividade, seja em um casamento, ou seja, dentro desses trabalhos safados, uma fachada de trabalho que nada mais é que exploração de meninas, de menores. Agora eu pergunto, o país dessa mulher sabe ou não disto? Sabem, mas eles não querem saber. Porque eles não estão nem aí, eles vão pensar, o problema é do pai e da mãe, e é o problema do pai e da mãe. Porque um pai e a mãe bom não iria consentir de sua filha sair do país dela, a não ser que a menina escape, né? Tem meninas que escapam, foi o meu caso, porque eu queria apenas viajar, não ficar, mas viajar e voltar. Então, assim que a minha irmã assinou, e esse miserável assinou, porque ele era de maior, e os malditos das autoridades deixam isso acontecer, mesmo que a irmã assine, e esse macho assine, não é o mesmo que a mãe e o pai assinar. A assinatura do pai e da mãe deve valer mais do que qualquer outra pessoa da família, seja irmã, tio, irmão, etc. Entendeu? Então, culpa os pais dos pais, se eles consentirem, culpa também qualquer outra parte da família, e esse cara, esse malfeitor, porque isso é um malfeitor, isso é um mafioso, isso é um corrupto, isso é um corrupto, entendeu? Um aproveitador de oportunidades, a um oportunista, nojento, que não cresceu. E aqui na Ásia tá cheio já os... Então, a chance de ter algo desse homem, algum patrimônio desse homem, é muito, muito minúscula. Então é melhor você ter o seu filho em seu país e você trabalhar por lá, e se caso não der certo, manda esse homem desaparecer para o país dele. Manda esse homem se mancar, entendeu? Do que ser jogada fora depois. Porque quando você
já não prestar mais para nada, quando ele se abusar de você, ele vai dar um pontapé e ficar com teu ou teus filhos. Mesmo que ele não ame a moleca ou o moleque dele, ele ainda vai fazer isso para pirraçar você, como uma forma assim de vingança, entendeu? Ele não gosta do filho, é o caso de não trepar e não sair de cima. Eles não gostam do filho deles, mas eles querem ficar com os filhos, porque só assim eles não partem com dinheiro. Eles não têm a obrigação de te dar dinheiro, de te dar uma pensão, ok? Então, por isso que eles retêm o filho, não é porque eles são bons pais, porque eles amam as crianças, porque poucos homens têm esse dom que várias mulheres, só com exceção de algumas que não são feitas para serem mães, possuem. Eles não têm esse dom. Tem pai bons, mas nem todos. Nem todos, entendeu? A percentagem é bem minúscula. Então, quando você embarca nessa aventura, porque para mim isso é uma aventura, e eu acho que a pessoa já adulta não tem espaço para aventura. Se você é inteligente, você deveria pensar melhor. Aventuras deixa para as adolescentes. Deixa para as adolescentes. Você não é adolescente, não tem mais espaço para aventuras. A adolescente que existe várias aí na Rússia, no Brasil e outros países que aceitam propostas de agência para serem modelos, entre aspas, entendeu? Mas a realidade do outro lado elas não falam, que muitas vezes essas meninas chegam a moonlight. O que é moonlight? Ou banho de lua. Quer dizer que elas vão fazer algo para sobreviver do outro lado, porque aquela mixaria que elas ganham não é bastante. E esses asiáticos não têm escrúpulos. Eles pegam qualquer menina de qualquer idade, seja de 14, seja de 20 e pouco. Eles não gostam de 30 e pouco, já são velhas para eles, já são consideradas velhas. Por isso que eles querem menores para trabalhar, entre aspas, como modelo. E muitas vezes essa não é a realidade nesses países, nesse continente asiático. O que acontece é que várias meninas são obrigadas a ficar em um cubículo minúsculo e compartilhar com várias outras. Muitas vezes elas são belittled, belittled quer dizer humilhadas. Dizem que a sua pele não é branca o suficiente, as das russas e outras. Dizem que tem que ter a pele bem branca, pálida, né? Porque eles não gostam muito de pele assim bronzeada ou parda ou morena. Tem que ser pele branca mesmo ou rosada, né? E eles não te pagam muito. As mulheres são umas cretinas, muitas vezes. As que trabalham nessas agências são as asiáticas, mulheres, e elas vão procurar defeito em você e o homem também. E muitas vezes eles não pagam o que te promete. Se você ganhar 500 por trabalho ou assignment, você ganha muito. E o que acontece? Resulta-se nessa menina saindo à noite para as baladas, pegando o homem e indo para dormir por dinheiro. Porque não existe a orientação. Não tem bastante assim, vamos dizer, órgãos, né? De social workers ou trabalhadores sociais para orientar essas meninas, principalmente aquelas dentro da favela, as mais pobres, as mais ignorantes, etc.,
de não cair nessa emboscada. Não existe vários órgãos alertando essas meninas para o perigo aqui fora. Não existe isto, entendeu? Então as meninas, por, assim, por aventura, né? E por até mesmo, vamos dizer assim, inocência, porque falta de experiência é inocência, né? Por inocência elas caem nesse conto do vigário, que nada mais é que conto do vigário. Você não vai ser valorizada aqui fora de maneira alguma, entendeu? De maneira alguma você vai ser valorizado. Seja você que vem como trabalhador, seja você que vem como dentro do casamento, um casamento de fachada. Muitas vezes esses homens querem apenas, estão à procura apenas de um programa ou uma companhia, e eles não estão interessados realmente no bem-estar dessa mulher, dessa menina, dessa mulher. Muitas vezes são mulheres já feitas da cabeça, mulheres que já tiveram outros casamentos, outros casos, não deram certo, e elas continuam a procurar sarna para se coçar, ou ainda tem uma esperança de ter assim um homem que vai dar valor para ela, e não vai existir isto, porque o valor você dá para você mesma, entendeu? Você dá o valor para si mesma. Ninguém vai te dar valor. Você não pode esperar que alguém te dê valor que você não dê para você mesma, ok? É assim que a vida é. Muitas pessoas nem depois de bater com a cabeça 2, 5 vezes aprendem isto, porque elas são tão assim perdidas, né? Elas estão perdidas no mundo que elas não têm outro meio de se interter ou de sair da depressão se não arrumar sarna para se coçar. Ou seja, macho, falso romance, que nada tem com romance, é tudo coisas de safadeza, ilícita, etc. Entendeu? Então elas vão descarregar aquela frustração que elas têm dentro dela, aquela amargura, num sexo, num macho que elas se encontrarem. Porque elas ainda continuam com essa falsa ideia de que ela vai um dia encontrar seu príncipe encantado. E não existe isto. Pode até existir, mas há critérios porque ele te quer. Entendeu? O homem que é bom é assim porque ou a mulher contribuiu com alguma coisa dentro do casamento de forma monetária, ou ele precisa da casa da mulher, ou a casa quer daquela mulher, ou a mulher tem algo para oferecer, além do corpo, de paixão, disso e aquilo, né? Senão eles não vão ser bonzinhos assim, entendeu? Homem não dá uma maçã para você, uma banana, nesse caso, e espera nada em troca. Eles querem sempre algo em troca. E se alguém dizer, ou as mulheres têm alguns machos safados aí, que dizem a mesma coisa, as mulheres também esperam muito dos homens, então essas são as vadias, que não sabem trabalhar, que não querem trabalhar, que não têm aspirações na vida, uma verdadeira deadbeat. Deadbeat quer dizer aquelas pessoas que já estão mortas, vivas, ok? Verdadeira deadbeat. Então, essas são as mulheres que se categorizam-se como as caçadoras de migalhas, não vou dizer nem dote, porque hoje em dia não tem muito, os homens não têm muito que oferecer em termos materiais. Então, vou dizer caçadora de um pão com manteiga, caçadora de um prato de farinha ou arroz, nada mais. Ou mesmo caçadoras de, vamos dizer assim, de migalhas emocionais ou afetos emocionais, porque essas mulheres têm tanta
baixa estima, que ela precisa de um homem para dizer que elas são bonitas, para dizer que ama elas, e muitas vezes isso não acontece. O que acontece dentro daquela relação é a humilhação. Ele as chama de velhas, de gordas, não comigo, porque ele não tá nem louco, porque o lixo que eu tenho aqui é 10 vezes pior do que eu. Feio, a fleb, quer dizer, aquelas gorduras saindo da barriga, da bunda, o rosto feio, assim, todo redondo, um asiático feio, do olho de boto, do olho amarelo de boto, cabelo todo branco. O que ele tem branco nele é o cabelo, a pele parda. Para que eu quero? Eu não quero isto. Eu não quero, para mim isso é lixo. Eu vou ter desejo sexual para uma coisa dessa? Nem para um homem bonito eu tenho. Nem para um homem jovem, bonito, eu tenho. Eu tenho desejo, porque eu já estou acima disso tudo. Eu já superei tudo isso. Eu já subi nessa escala, né? De, de wanting, de querer, de carência. Eu já não mais preciso dessas coisas. Então, para que eu quero um macho assim? Um homem que não tem sabedoria, um homem que não tem a educação mental que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sei muito sobre história, eu sei sobre biologia, né? Eu sei sobre várias coisas na vida. Para que eu quero um homem menos do que eu, que não sabe de nada além das coisas mundanas da vida, coisas corriqueiras, como um skill, como fazer uma coisa, um trabalho qualquer, ou coisas mundanas da vida. Para que eu quero isto? Para que? Quando você chega a um patamar bem alto e você já se encontra, para que você quer se perder? Não, eu prefiro ficar sozinha. E eu gosto de ficar sozinha, eu adoro. Eu não preciso de pessoas que precisam de mim para alguma coisa, para limpar a casa, para servir como empregada para ele, para servir como um objeto sexual, para me dar dinheiro. Eu não preciso disto. Eu realmente não preciso, né? Então essas mulheres têm que saber, tem que ser assim também. E até você ser assim como eu estou sendo, você jamais vai parar de quebrar a sua força, entendeu? Aí você não pode chegar e culpar fulano, ciclano, porque foi ele, a culpa dele. Não, é a culpa sua. Porque um erro é comum. Errar é humano, todo mundo erra. Agora, continuar no erro é uma burrice extrema. Não vou dizer burrice, mas é uma estupidez. Burrice porque inclui o nome de um animalzinho querido. Mas eu vou falar assim, é uma estupidez horrível, imperdoável. Então você só tem você mesma para culpar. Você não pode sair por aí a culpar ninguém. Quando o homem chama a mulher para seu país é porque ele não tem boas intenções para com ela. E a idiota lá pensa assim: oh, eu vou ter mais oportunidades, e talvez mais dinheiro, talvez mais aquisições materiais, eu vou ter oportunidade de emprego. Nem sempre, nem sempre. Principalmente se você vir na Ásia. A Ásia é uma Madhya, é uma, realmente é um lugar que é como se você estivesse num umbral. Não é muito difícil de umbral. Eu sei que também que no sul das Américas tem lugares que parece mais um umbral, assim, em termos de assim, socialmente, né? Com todos os problemas sociais que existem, os crimes, parece também um umbral. Mas aqui tem um level assim diferente. Aí, enquanto aí são pessoas assim, vamos dizer, pessoas, ah, não apenas as pessoas das favelas, né? Porque o crime não existe, não existe grupo étnico, não existe classe social.
para o crime que qualquer um pode ser ou fazer. Mas eu estou falando assim, é o caráter em geral das pessoas. São as pessoas altamente apáticas que não estendem a mão para uma pessoa, principalmente se a pessoa for de outro grupo étnico, se a pessoa for de outro país, e mesmo dentro daquele país, mas for de outro grupo étnico, ele não ajuda, ele diz, ou não é chinês, ou não é malaio, entendeu? Aí fica sem querer estender a mão àquela pessoa que está morrendo ali na rua. Eles são assim, então, pelo menos para mim, é um choque cultural, né? É um choque cultural. Eles nem, se a pessoa estiver morrendo ali no banco, eles nem vão lá para perguntar, hello, você tá bem? Alô, você tá bem? Posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Saber se a pessoa ainda vive ou não. Eles não estão interessados nisso tudo. Porque eles dizem assim, o problema deles é o karma deles. Isso também tem, por incrível que pareça, no norte da Europa, na Escandinávia. Por incrível que pareça, existe isto na Escandinávia. Entendeu? Então você vai ter assim um choque cultural, porque é totalmente diferente das coisas que a gente vê mesmo entre as comunidades brasileiras. Sim, tem crimes, tem. Na Colômbia, Venezuela, Bolívia, sim, tem crimes, tem. Mas quando um vizinho precisa de um copo de açúcar, um copo de arroz, um copo de feijão, tá sempre lá alguém para ajudar. Quando alguém morre, tem pessoas que vão, todo mundo se junta, né, para ir para o enterro daquele vizinho. Ainda tem esse espírito assim de fraternidade, de fraternidade, de humanitária. Uma coisa que não muito existe por aqui, por esses lugares, seja na Europa, seja no Brasil. São totalmente assim lugares alienígenas, lugares diferentíssimos. Entendeu? Eu não sei sobre a África, porque eu nunca vivi na África, então eu não posso ter assim uma opinião formada sobre um lugar que eu não vivo, né? Ou vivi. Mas na Ásia, sim, eu posso ter certeza que isto acontece. No norte da Europa, eu ouvi falar por um nativo de lá mesmo, um senhor que era sueco, não suíço, sueco, da Suécia, que me falou isto, que muitas vezes eu falava, a gente chat, né? A gente falava muito sobre coisas assim de sociais, culturais, etc. Para trocar ideias, né? Aí eu falei assim, sabe, tem pessoas que não ajudam ninguém, né? Se a pessoa estiver morrendo na rua, ninguém ajuda ninguém. Isso e aquilo. Se alguém cair na rua, ninguém ajuda. No Brasil ajuda. Ele falou assim, eu falei assim, pelo menos no Brasil onde eu morei, as pessoas ajudam. Aí ele falou assim, aqui também é assim, mas sabe por quê? Porque a gente não quer se meter, porque se algum problema, né? Acontecer algum problema, a gente vai ter que ser responsável, vai ter que responder por isso. Mas eu falei, não, mas não precisa tocar o corpo. Tipo, sabe, se ela estiver passando mal, não toca. Fica perguntando, assim, de longe, pergunta se ele está bem, se precisa de ajuda e chama a ambulância, chama a polícia ou a ambulância. Entendeu? É isso que eu tô falando. E não olhar e sair andando. Pergunta se aquele indivíduo está bem. Procura ajuda ao redor. É isso que eu tô falando. Aí ele, aqui não tem porque as pessoas são bem reservadas. Isso e aquilo. Eu falei, eu realmente eu teria dificuldade, na verdade, eu tenho dificuldade de viver em sociedades assim. Então, eu quase que eu digo, então,
a sua cultura dá muito bem com a Ásia, porque a minha é totalmente diferente, pelo menos da onde eu vim, né? Do norte, do nordeste, não norte, nordeste brasileiro. Eu não sei sobre o norte brasileiro, mas no Recife, pelo menos aonde eu vivia, as pessoas eram muito, ah, como se fala? Querem quer dizer uma pessoa que se importam com as outras pessoas, umas pessoas que são caridosas, né? Que ajudam uma ou outra. Pelo menos nas ruas onde eu vivia era assim. As pessoas ainda tinham aquele espírito de como é que se fala, fraternidade. Não todas, mas a maioria era assim. Mas nem todas, mas a maioria eram assim, né? Eu falo isso porque eu andava em comunidades com as minhas amiguinhas e eu estudava todo mundo, eu via todo mundo como era, porque eu queria aprender, né? Como era viver assim em sociedade, em comunidades bem pobres, e eu queria estudar as pessoas e analisar. Desde pequena, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade na época. E eu via que as pessoas ajudavam uma outra, e muito, né? Quando elas não tinham alguma coisa, batia na porta da minha mãe, pedia um copo de açúcar, um copo de arroz, minha mãe dava mandioca da plantação, dava mangas em baldes, cheio de mangas, ovos, mandava distribuir lá para as pessoas carentes, né? E várias outras frutas, como fruta-pão também tinha, minha mãe dava para eles. Então era sempre fartura, né? Então por isso que eu digo que às vezes a gente não pode julgar, né, as pessoas e achar que tudo que reluz é ouro, porque nem sempre é assim. Nem tudo que reluz, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que clareia é luz, né? Então a gente tem que traçar um traço, fazer um traço e dividir tudo isto. Sueco, não suíço, sueco, da Suécia, que me falou isto, que muitas vezes eu falava, a gente chat, né? A gente falava muito sobre coisas assim de sociais, culturais, etc. Para trocar ideias, né? Eu falei assim, sabe, tem pessoas que não ajudam ninguém, né? Se a pessoa estiver morrendo na rua, ninguém ajuda ninguém. Isso e aquilo. Se alguém cair na rua, ninguém ajuda. No Brasil ajuda. Ele falou assim, eu falei assim, pelo menos no Brasil onde eu morei, as pessoas ajudam. Aí ele falou assim, aqui também é assim, mas sabe por quê? Porque a gente não quer se meter, porque se algum problema, né? Acontecer algum problema, a gente vai ter que ser responsável, vai ter que responder por isso. Mas eu falei, não, mas não precisa tocar o corpo. Tipo, sabe, se ela estiver passando mal, não toca. Fica perguntando, assim, de longe, pergunta se ele está bem, se precisa de ajuda. E chama a ambulância, chama a polícia ou a ambulância. Entendeu? É isso que eu tô falando. E não olhar e sair andando. Pergunta se aquele indivíduo está bem. Procura ajuda ao redor. É isso que eu tô falando. Aí ele, aqui não tem porque as pessoas são bem reservadas. Isso e aquilo. Eu falei, eu realmente
eu teria dificuldade, na verdade, eu tenho dificuldade de viver em sociedades assim. Então, eu gosto que eu digo, então, a sua cultura dá-se muito bem com a Ásia, porque a minha é totalmente diferente, pelo menos da onde eu vim, né? Do norte, do nordeste, não norte, nordeste brasileiro. Eu não sei sobre o norte brasileiro, mas no Recife, pelo menos aonde eu vivia, as pessoas eram muito, ah, como se fala? Querem quer dizer uma pessoa que se importam com as outras pessoas, umas pessoas que são caridosas, né? Que ajudam uma outra. Pelo menos nas ruas onde eu vivia era assim. As pessoas ainda tinham aquele espírito de como se fala, fraternidade. Não todas, mas a maioria era assim. Mas nem todas, mas a maioria eram assim, né? E eu falo isso porque eu andava em comunidades com as minhas amiguinhas e eu estudava todo mundo, eu via todo mundo como era, porque eu queria aprender, né? Como era viver assim em sociedade, em comunidades bem pobres. E eu queria estudar as pessoas e analisar. Desde pequena, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade na época. E eu via que as pessoas ajudavam uma outra, e muito, né? Quando elas não tinham alguma coisa, batia na porta da minha mãe, pedia um copo de açúcar, um copo de arroz, minha mãe dava mandioca da plantação, dava mangas em baldes, cheio de mangas, ovos, mandava distribuir lá para as pessoas carentes, né? E várias outras frutas, como fruta-pão também tinha, minha mãe dava para eles. Então era sempre fartura, né? Então por isso que eu digo que às vezes a gente não pode julgar, né, as pessoas e achar que tudo que reluz é ouro, porque nem sempre é assim. Nem tudo que reluz, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que clareia é luz, né? Então a gente tem que traçar um traço, fazer um traço e dividir tudo isto.